7h40, de volta com o Folha no Ar, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, além de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Agora sim, com a conexão aí do nosso querido Carlos Alexandre já refeita, voltamos. O Carlos Alexandre havia concluído aquela primeira fase da explicação do processo, o meu caro Aloísio Abreu Barbosa. E aí, ele ia falar sobre a defesa, mas eu quero te chamar para, naturalmente, participar desse, que é um dos assuntos mais importantes hoje, que, aliás, eu confesso a você, Aloísio, não sei, mas tem muita gente perguntando sobre a prorrogação do prazo do refis, que depois a gente vai tentar explicar aqui, que só poderá ser feito, né, se passar pelo plenário da Câmara Municipal. E o prazo termina agora, sexta-feira, dia 8. Mas, Aloísio, eu volto com você. Siga os relatores. Alexandre, complementa, por favor, a segunda parte da resposta e aproveita e encaixa a expressão do refis colocada por Cláudio Nogueira, que é uma coisa também extremamente importante. Então, assim, o contribuinte ele pode fazer, tipicamente, 4 coisas diferentes, né? Ele pode não fazer nada e esperar. Certamente isso vai virar uma cobrança judicial, a prefeitura vai ao judiciário por meio de uma execução fiscal e ele aguarda para se defender lá. Ele pode impugnar administrativamente, né? E é interessante que o prazo de impugnação, via de regra, é de 30 dias da notificação, que seriam 30 dias após a publicação no Diário Oficial. Mas a prefeitura prorrogou um prazo que é de lei por meio de portaria. Bem, como beneficiou o contribuinte, ninguém vai contestar o fato dela ter colocado por portaria um prazo maior. Mas o contribuinte pode, tendo ciência de erro do geoprocessamento, olha, porque eu vou explicar para vocês que existem várias nulidades desse procedimento da prefeitura. Mas administrativamente a prefeitura não vai reconhecer nenhuma nulidade dessa. Então é quase que meio que uma perda de tempo impugnar administrativamente para arguir nulidade da prefeitura. Eu acho que vale a pena para o contribuinte impugnar administrativamente aquele que primeiro conseguiu identificar o que a prefeitura acusa de erro, né? E segundo, aquele que tem prova de que esse erro, né, não existe, que não há uma diferença de metragem. Então aí eu acho que vale a pena levar para impugnar administrativamente, instaurar um processo administrativo. A terceira coisa que um contribuinte pode fazer, e eu até aconselho, aquele contribuinte que conseguiu identificar a diferença, reconhece o seu erro, não, realmente eu fiz essa ampliação aqui, eu construí mais esse cômodo, eu ampliei a minha área e eu tenho dinheiro para pagar com os descontos do refis. Como os descontos do refis são muito bons, eu acho que vale a pena para quem tem condições, quem tem caixa para isso e reconhece que está errado, abrir mão de discutir as nulidades, e pagar a prefeitura e se livrar desse problema. E a quarta coisa que pode fazer é fazer aquilo que a maioria dos meus clientes está fazendo. Mencionou a holding. A holding não é um cliente que me procurou para fazer isso. Ela é minha cliente mensal há quase 20 anos, né? Faz parte de um grupo. Os meus clientes falam o seguinte: olha só, primeiro, o procedimento da prefeitura está todo errado? Tá. Então tá bom. Então, se é nulo, eu quero contestar judicialmente. Eu quero contestar administrativa ou judicialmente. Para mim, nesse caso, judicialmente. Segundo, eu pergunto para eles: vocês estão errados? Eles: não sabemos. A gente não entendeu o que a prefeitura fez, eles não conseguem explicar. O geoprocessamento, gente, é absolutamente inseguro para isso. É motivo de risada. Eu utilizei a matéria da Folha na minha petição. É motivo de risada o prefeito se reunir com o setor ceramista vai dizer o seguinte: olha, você fez errado porque você considerou, né, aquele telheiro que eles têm, né, não sei nem qual é, aquelas barcaças, né, telheiro, né, que serve para secar. Então é um instrumento, uma ferramenta de trabalho que serve para secar o tijolo. Porque a área coberta virou área construída. Isso, que a área construída. Isso revela, a mais não poder, escancaradamente, que algo que requer a maior segurança jurídica do mundo,
que é apurar o valor venal do imóvel corretamente e cobrar o IPTU corretamente, utiliza de um método absolutamente inseguro. O geoprocessamento ele pode ser bom para indicar onde há imóvel construído, onde só há registro de terreno. E aí é um indício para a prefeitura ir lá e verificar em loco o que se tem de errado. Agora, dar à prefeitura a dimensão exata de um imóvel construído para fins de lançamento é algo absoluto. Eu digo na petição que ele possui uma incapacidade epistêmica fantástica, ou seja, ele é incapaz de oferecer dados seguros para algo tão relevante que é o lançamento tributário. E o caso do telheiro é um exemplo. Eu tenho clientes meus com caso de quiosque, pegou telhadinho de quiosque que fez com uma mesinha para sentar ali de tarde e considerou como se fosse um novo cômodo. Né? Casa de cachorro, tem exemplo de casa de cachorro, entendeu? Que entrou como área construída. Sem falar que casas, eu tenho também outro cliente meu, que é um caso de que os telhados se encontram do vizinho, né? E aí o geoprocessamento considerou como dois imóveis juntos, considerou um imóvel só, os dois juntos, para os dois contribuintes. Dobrou o tamanho do imóvel para os dois ao mesmo tempo. São casos que mostram, não por varejo, mas que no atacado o geoprocessamento é absolutamente incapaz de oferecer, né, dados seguros para o lançamento. Só que nem todo contribuinte consegue identificar o que o geoprocessamento levou para erro. Então, muitos contribuintes sequer conseguem se defender. Tamanha a insegurança, consegue se defender e dizer se eu estou certo ou estou errado. Como eu não posso dizer se eu estou certo ou estou errado, vamos atacar as nulidades em procedência do auto. E aí é que vem a minha ação judicial, que ela é focada em 4 pontos. Primeira, né, a nulidade absoluta do meio de intimação, o que acarreta a ineficácia do lançamento. Né? Intimação via edital é excepcional, é subsidiária. Se não conseguiu intimar pessoalmente, você recorre ao edital. É assim no processo administrativo, é assim no processo judicial, por força de lei. A prefeitura, ante uma dificuldade prática de intimar, né, esses quase 12 mil, 14 mil autos de infração que ela lavrou por atacado, ela fez uma intimação em massa, uma intimação em bloco, né, ao arrepio da lei. Ao arrepio escancarado da lei. É nulo. Segundo motivo de nulidade, que para mim é o pior motivo de nulidade de todos. Se vocês pegarem um auto de infração, gente, o auto de infração diz só o seguinte: geoprocessamento, diferença de não sei quantos mil metros quadrados, você me deve 50 mil reais. Não diz para quanto que foi o novo tamanho do imóvel, não diz para quanto foi o valor venal do imóvel, para quanto que foi o valor venal. Quando a gente recebe nosso carnê de IPTU, tá lá, seu imóvel, o valor venal dele é de 400 mil reais. E seu IPTU é de 5 mil, 3 mil, 2 mil reais. Né? E a alíquota utilizada, o auto de infração não diz qual é o novo valor venal do imóvel, não diz, ante esse novo valor do imóvel, qual é a alíquota aplicada. Né? Portanto, é um auto de infração absolutamente carente, insuficiente de informações que o Código Tributário Municipal determina que existam. Eu não estou dizendo assim, é bom ter esses valores. Não, o Código Tributário Municipal, como vários outros dizem, olha, no auto de infração tem que ter lá a descrição detalhada dos fatos que levaram ao auto de infração. Escrever a palavra geoprocessamento não é o suficiente. Lá diz, tem que ter a base de cálculo do imposto, que é o valor venal. Não tem. Tem que dizer qual é a alíquota que está sendo aplicada. Não tem. Tem que dizer qual é o valor da multa e dos juros. Não tem o percentual de multa e de juros, só tem o valor. Né? E diz escancaradamente, me diz no auto de infração em que artigo de lei você se baseou para a diferença. É o único auto de infração que eu conheço na história de 25 anos de advocacia tributária que não tem um artigo sequer de lei no auto de infração. Então o auto de infração ele é absolutamente nulo por carência de fundamentação, por ausência de fundamentação. O terceiro ponto já é de improcedência, que é um argumento muito importante. O nosso Código Tributário Nacional, e isso é uma imposição sobre todos os entes federativos, estados, municípios, nosso Código Tributário Nacional admite a chamada revisão de ofício, que é o que a prefeitura fez. Admite a prefeitura, dentro do prazo de 5 anos, dentro do prazo legal de decadência, olhar para trás e dizer, cobrei errado lá no passado, vou cobrar uma diferença agora. É possível isso, mas existem limites para isso. E o Código diz, isso só pode acontecer ante um fato novo
ou que não poderia ser provado ao tempo, lá atrás, que deveria ter sido feito o lançamento corretamente. Ou seja, pode cobrar retroativo 2016? Pode. Desde que tenha surgido um fato novo ou surgido um fato que não poderia ter sido provado em 2016 para autorizar esse lançamento. Ora, qual é o tal fato novo? O geoprocessamento, que foi feito em 2015. Portanto, em 2016, em 2017, 2018, 2019, 2021, não era um fato novo. Era um fato velho, de 2015, que a prefeitura não deu relevância jurídica, não utilizou ele juridicamente. Portanto, o erro não foi de fato. Tecnicamente, o erro foi de direito, de interpretação, de atribuição de relevância jurídica a um fato já conhecido. Isso é proibido pelo Código e pela jurisprudência pacífica do STJ. O STJ não admite retroagir para cobrar retroativo em face de fato que já conhecido que poderia ter sido provado. Só fato novo e não provado. Isso leva à improcedência de todos os autos de infração, certos ou errados. Né? Alexandre, sempre vamos ao quarto ponto, porque ele tem que falar sobre, ainda nesse bloco, sobre TAG e código tributário. E aí o último ponto, mesmo encerrando, eu já falei, que é a questão dessa incapacidade prática, epistêmica, do geoprocessamento oferecer boas informações seguras. Com base nesses argumentos, eu propus apenas uma ação até agora, mas eu tenho várias outras para entrar. Mas quando eu estava já com tudo pronto, peguei Covid, fiquei 2 semanas e meia parado, mas tem várias outras ações. Via de regra, em tese, elas são julgadas pelo mesmo juiz, porque existe uma vara especializada em campos da dívida ativa municipal. Então, o mesmo juiz que deu essa brilhante decisão, que é o doutor Leonardo Cajueiro, em tese é ele que vai dar as demais. Mas pode ser que não, pode ser que ele esteja, né, afastado de férias, ou acumulando outra vara, e venha um juiz tabelar. Existe isso, mas a via de regra é ele que vai decidir. E o juiz, né, depois de um bom diálogo, né, a gente despachou, ele pediu mais esclarecimentos. Depois de um bom diálogo, ele entendeu que eu estava correto em minhas afirmações e concedeu uma liminar que serve apenas para aquela parte. Isso é importante, que serve apenas para aquela parte. Né, Luiz? Quem quiser... Vai lá, desculpa. Não, quem quiser contestar tem que procurar o seu advogado, a sua advogada para contestar, porque aquela liminar minha só serve para o meu cliente. Muito se está falando, os vereadores buscaram o Ministério Público para uma ação que beneficiaria toda a sociedade. Assim, tecnicamente... Oi? Semana passada. Tecnicamente, eu lamento dizer que nessa hipótese de auto de infração, de um ato administrativo já individualizado, concreto para cada um, tem jurisprudência mais do que pacífica, de que não cabe a intervenção do Ministério Público, não cabe a ação civil pública. Seria o melhor dos mundos. Eu bateria palma para resolver o problema de todo mundo. Né? Não existe reserva de mercado para advogado. Só que nessa hipótese, né, não se trata de contestar uma lei, de contestar uma portaria específica de norma geral e abstrata. Se trata de defender direitos individuais de cada contribuinte. E aí, por lei e por jurisprudência do Supremo, não cabe em matéria tributária a intervenção do Ministério Público. Ou seja, qualquer ação civil pública, por maior que seja a boa vontade do MP, e aí, assim, com todo o respeito ao MP, a quem pensar de forma diversa, mas estou falando do ponto de vista técnico, óbvio que a gente me abre para discussão, mas e lá eles conhecem essa jurisprudência e essa legislação muito melhor do que eu. Mas quando se trata de defender direitos individuais, já individualizados, auto de infração, a jurisprudência é refratária à intervenção do Ministério Público. Então pode ser até que obtenha uma liminar num primeiro momento, mas o destino fatal pode ser lá na frente, apesar do direito existir dos contribuintes, de que o auto está errado, a ação ser perdida por falta de legitimidade do Ministério Público, por carência de ação civil pública. Isso é um risco muito grande. Do mesmo jeito que algumas associações querem contestar globalmente. É difícil, porque cada caso é um caso. Oi, Luiz. Não, porque senão vai terminar o... Tá, pode falar. Eu falo dos demais assuntos. Eu tem perguntas ainda para fazer a você relativo a PTU. Porque não sei se você gosta, não conversamos sobre isso, se o Nogueira gosta, ou se o ouvinte gosta, mas eu gosto muito de MMA. O esporte tem se popularizado muito. E nos anos 2000, o MMA nasce nos anos 90 com a família Grace, levando jiu-jitsu Grace, ganhava todo mundo. Era ainda um confronto de especialistas e passa a ser depois entre treinar um pouquinho de tudo.
E nessa fase, no início dos anos 2000, teve um lutador japonês que se tornou muito famoso como caçador de Greys, o Sakuraba. Eu lembro, Sakuraba. Nessa analogia, dá para falar que você é o caçador de PTU aqui de Campos. E outra coisa, você tem vários iniciativas, não só no PTU, e aí quero entrar nos assuntos restantes do bloco. Código tributário, busca do TAG, não só numa iniciativa do governo de querer acertar, tentar sanear as finanças do município, né? Como talvez numa certa voracidade fiscal e consequentemente, assodamento. Então, eu queria com essa pergunta falar das três coisas. Então, vamos lá. A primeira coisa assim, eu gostei da analogia. Mas, na verdade, se você pegar... eu sou tributarista desde o primeiro momento. Desde estagiário eu sou tributarista. Então, assim, é normal que eu acabe tendo alguns embates com o poder local. Mas as ações e as iniciativas que eu tenho de IPTU e ISS correspondem a só 15% do volume do escritório. Assim, disparado que eu tenho mais lá são tributos federais e ICMS. Então não é nenhum tipo de perseguição específica. Mas realmente, assim, eu tive aquele primeiro embate, eu acho que em 2010, né, do IPTU de Rosinha, que eu estava no Fora Você estava... nós fizemos falou assim, com muita convicção, vai cair para o Constitucional. Eu falei, cara, acabou o programa, aposto nisso, Alexandre, Aloysio, aposto que você quiser. Ela no ar na época na Plana TV. E ela precisou recolher os carnês. Era muito o tributário é muito técnico, mas aquilo que eu estava afirmando e que ganhei até título, né, de sócio honorário do CDL, manifestação. Aqui dali o meu aluno de 8º período diria. Foi um erro crasso. Roma quase cai com aquilo dali. Né? Voltando a Marco Crasso. Foi um erro crasso mesmo. Foi um erro, mas foi uma falta de atenção, de comunicação à época entre Controladoria, Câmara dos Vereadores, que dizia, olha, vocês têm um tempo para aprovar essa lei. Eles aprovaram fora do prazo e pronto. Então, a Rosinha foi humilde à época, mandou recolher os carnês. Mais recentemente, no final do governo Rosinha, eu derrubei por inconstitucionalidade todo o novo código tributário dela. E aí é o gancho para eu entrar no novo código. Todo o novo código, né, foi uma iniciativa de Garotinho à época. Né? Eu me lembro bem que os embates todos, ninguém ia discutir com o Rosinha, o setor produtivo ia lá discutir com o Garotinho. O Garotinho dizia, vocês podem entrar, vocês vão perder. Eu já tenho informação que o segundo disseram que o rapaz lá vai perder. E ganhamos. O órgão especial do Tribunal de Justiça derrubou o código inteiro. Né? Por quê? Por violação a uma regra constitucional expressa, manifesta, que diz que não cabe regime de urgência parlamentar para aprovar código tributário. Para aprovar código em geral. Códigos são leis que você imagina que são imensas, que detalham vários temas dentro de uma mesma disciplina, né? Vários temas, assim, dentro da disciplina tributária você tem IPTU, ISS, TBI, taxa, você tem processo administrativo, você tem multa, são N temas e são tão importantes que atingem toda a sociedade que requerem uma deliberação parlamentar e social maior. Por isso o Constituinte federal, estadual e municipal, porque está lá na nossa lei orgânica, o mais engraçado na época, estava escancarado na lei orgânica, dizendo existe o regime de urgência parlamentar, exceto para código, projeto de código. E mesmo assim, o governo Rosinha quis, em 2 dias, aprovar um código, na época, 2, 3 dias. Então eu peguei toda a cópia do processo legislativo e com maior facilidade do mundo de convencimento do juiz de primeira instância aos desembargadores do órgão especial, dizer, olha, é inconstitucional, é formalmente inconstitucional, e derrubou o código todo. Esses projetos de reforma do código de Garotinho, de Vladimir, vamos dar a César o que é de César. É lógico que a classe está gritando que há um aumento de tributo. Eu analisei o código todo, não há um aumento tão significativo de carga tributária assim não. Há um aumento específico para o ITBI. Mas para os demais tributos, não há essa majoração significativa. É que a sociedade não aguenta mais aumento de tributo, e ponto. Tá? E ponto. Mas não há
um aumento significativo, sinceramente, pelo novo Código Tributário, pelas alterações que foram feitas. Eu posso dizer que em relação ao aumento, me perdoem, o estardalhaço parece realmente aquela galinha garnizé botando o ovo, né? Faz muito, muito, muito barulho, mas o ovinho é pequenininho. Eu estou sendo muito sincero, não há esse aumento todo. Mas há um erro, que Vladimir está repetindo o mesmo erro de Rosinha e de Garotinho. Tentar passar essa alteração a fórceps, né, em novo regime de urgência, né, fala assim, entregava o projeto lá e eu quero que isso seja votado em 2 dias, 3 dias. Não é assim. E aí eu penso que se proíbe regime de urgência para o projeto do código todo, para mim, automaticamente, também proíbe para projetos de modificação mais substancial, como é o que ele está pretendendo em relação ao código, né, que são vários artigos modificados. Então, assim, segue o rito constitucional legislativo adequado, debate, primeira sessão, segunda sessão, como está no regimento interno, delibera com a sociedade e bota para votação, né? Talvez ganhe até politicamente maior receptividade da oposição se abrir para o debate e justificar as modificações, em vez de tentar enfiar a goela abaixo mais uma alteração em regime de urgência que Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica proíbem. E só para lembrar, a novela que se arrasta desde maio desse ano, né? Desde maio. Aí pode chegar e dizer o seguinte, já não é de urgência. O regime de urgência é a tramitação no parlamento. Não adianta só tramitar na mídia, tramitar nos corredores, tem que tramitar no plenário da Câmara e os debates, todo mundo falando, né? Agora, em relação ao TAG, eu vou ser muito sincero, eu vejo no governo de Vladimir, na sua procuradoria, uma habilidade muito interessante, muito grande, desse tipo de diálogo, de debate com os órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas. Eu acho que isso é digno de aplauso, né? Eu sou daquele que penso, né, que realmente Estado, município, não quebram, porque eles sempre têm uma forma ou de produzir novo dinheiro ou de diferir, né, e jogar no tempo, né, prorrogar as suas dívidas. Eu acho que é um caminho muito interessante para tudo, inclusive para o próprio IPTU retroativo, né? Ao invés de dar essa pancada toda, vamos dialogar com o Tribunal de Contas para ver se eu coloco isso a conta-gotas, como é que eu faço com os contribuintes. Mas eu acho que a Prefeitura, o governo Vladimir, está num caminho muito interessante de diálogo com o Tribunal de Contas, de buscar respaldo no Tribunal de Contas em relação a isso. Eu acho que nesse ponto, penso eu que ele é superior aos seus pais. Embora eu compartilhe da sua preocupação de cada vez mais você ver o grupo de Garotinho ou de Rosinha dentro do governo dele, né? Mas eu acho que comparando as iniciativas de gestão e em particular esse diálogo com o Tribunal de Contas, eu acho muito bem-vindo, que mostra uma preocupação maior com responsabilidade fiscal, né? Só para... Você falou preocupação minha, veja bem, eu fiz um comentário aqui, eu não estou dizendo que me preocupo, deixa eu me preocupar com isso não, só estou constatando fatos. Entendi. Dando para o ouvinte a correlação de força que está ali. E que Patrícia Cordeiro é aumento, sim, do grupo da influência de Garotinho, inclusive admitido pelo próprio, né, em rede social. E que isso está sendo explorado pela parte da mídia local aí, ligada a Bacelar, o que revela que o conflito entre os dois está longe de amonar. Mas é uma questão de preocupação, né? Na realidade, mas eu até tenho essa preocupação, porque eu torço verdadeiramente por Vladimir, porque eu torço, né, pela cidade, mas eu acho que a influência no pai dele seria ruim, né? Assim, eu acredito firmemente nisso, por conta de você ter assim, eu acho que muito de quem votou em Vladimir, votou acreditando numa renovação, e eu acho que em várias áreas essa renovação está acontecendo, em outras não. A Patrícia, eu não a conheço pessoalmente, mas eu me recordo do nome dela, sempre envolvida em muita confusão. Você olha para trás e você me vê muita confusão na gestão dela. Foi frente ao Trianon? A gestão dela não, né? Foi a Fundação Oswaldo Lima, né? Foi a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, mas gerou protesto em frente ao Trianon, talvez seja memória disso aí. É isso aí. Movimento Censurado 2013. Isso aí.
Eu me recordo disso. E aí Ela censurou uma peça de Nelson Rodrigues do grupo... um grupo carioca. O cara botou um pouco no trombone, Rodrigo Vaí, o nome do diretor. E a explicação que ela deu, quer dizer, o cara não gravou, mas a palavra dele que, não, porque a peça do Nelson Rodrigues tem muito palavrão, Rosa evangélica. Aí gera uma reação enorme da classe artística, né? Então. E aí você começa a questionar se é envolvido em tanta celeuma, se a indicação foi técnica ou se foi puramente, né, política, de influência. E isso aí é ruim, eu acho que é algo que ele deveria realmente se afastar disso aí. O movimento Nelson censurado depois gerou o Culpa TV no final do governo Rosinha aí. Quase explode de novo com esse negócio da Praça Capê. Né? Então, que é um movimento que nos anos 70 para os 80, nos anos 80, perdão, dá origem ao garotismo. Garotinho ocupa o teatro de bolso no início dos anos 80, o governo José Barbosa. Dali se lança vereador, é o mais votado, mas não tem legenda pelo PT. PT, né? E depois deputado estadual. Está na gênese do próprio grupo, né? E só para lembrar aí que você está falando, para terminar o bloco, sede de dinheiro e tal, papai, problema de dinheiro, você citou a origem aí do termo erro crasso. E citou alguns erros que você considera crassos aí na proposta do PTU, né? Só para lembrar que se você citou também César. Crasso e César fizeram parte do triunvirato, ali nos anos 60 a.C., 70 a.C. Era César, Pompeu. César, Pompeu Magnus e Crasso. Só que aí Pompeu tinha, para o romano, você ter uma carreira militar, fazia parte de ser cidadão, era muito importante politicamente. Pompeu conquistou a Judéia. Depois César vai conquistar a Gália. Crasso só tinha muito dinheiro, tinha que conquistar alguma coisa. Foi para o Oriente Médio conquistar os partos, que é mais ou menos hoje onde é a Pérsia. E ele insistiu numa formação, não vou entrar em detalhe, que é coisa de história militar, né? Eles tinham uma formação equivocada quanto o tipo de guerra que os partos ofertavam, que eles não estavam acostumados. E seu questor, um cargo, né, de militar, falou que aquilo estava errado. E ele insistiu e perdeu. Né? Por isso que é erro crasso. Né? E depois desse erro crasso, ele foi capturado, segundo Plutarco, o biógrafo grego narra, sabe como é que foi o fim dele? Não foi arrancar a cabeça, não foi? Não, esse foi Pompeu. Pompeu foi lá no Egito, arrancar a cabeça. Não. Crasso foi a morte feia, né? Acho que jogou ouro nele, né? Ouro. O rei dos Partos falou, você gosta tanto de ouro? Ouro, é isso aí. Pegou ele vivo, derramou ouro. Fervente na goela dele. Foi exatamente isso. Foi exatamente. Marco Crasso era o homem mais rico de Roma à época, né? Era o braço financeiro do triunvirato, né? E ficou famoso por sufocar a rebelião de Esparta. Também essa história. Vamos para falar de história e vamos para o segundo bloco. Vamos lá, são 8h08. Tem no complemento da nota aí ainda mais pedido ainda do garotinho para que outros secretários que passaram pelo governo Rosinha também assumam. No complemento dessa nota aí. São 8h08 agora. A gente faz uma pausa rápida aqui para a gente aproveitar o tempo, como disse o Aloysio mais cedo, e a gente volta para falar sobre um cenário nacional, essa questão do anteparo do STF a Bolsonaro e agressões do PT também a Ciro Gomes. Enfim, é a política pelo Brasil que a gente vai acompanhando ao vivo aqui pela Folha FM, hoje conversando com o Dr. Carlos Alexandre de Azevedo Campos, advogado tributarista e ex-assessor do STF. O oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, ainda Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Pagar conta